Então vamos lá começar sobre o que é a solda elétrica, né? Eu não encontrei na literatura, nenhuma definição assim bem direitinha, mas eu tentei pensar aqui. Se você concordar comigo, me deixa saber. Se você não concordar, achar que está faltando alguma coisa, você me fala também. Então estou aberto a sugestões, tá certo? Mas a definição que eu consegui foi que a soldagem de componentes elétricos é uma técnica ou habilidade de fazer conexões elétricas e mecânicas entre elementos de um circuito elétrico ou eletrônico. A gente vai falar mais de eletrônica aqui, né? Normalmente se divide a elétrica em níveis de tensões mais altos, né? A partir de 110 volts, 220 volts, corrente alternada, níveis de tensões mais altos, que a gente pluga ali na tomada da nossa casa. A gente fala mais de elétrica nesse sentido, e de eletrônica níveis de tensões mais baixos, né? 5, 10 volts, corrente contínua, né? Vamos lá para a nossa definição, né? Vamos tentar entender aqui essa definição. Em uma primeira leitura pode ser um pouco complexo, meio complicado, mas a gente vai dividir em várias partes e eu vou tentar explicar para você para que fique simples, né, de entender. Então, é uma técnica ou habilidade de fazer conexões elétricas e mecânicas entre elementos de um circuito elétrico ou um circuito eletrônico. Primeiro, eu queria dar ênfase que é uma técnica ou uma habilidade, né? Se é uma técnica, eu posso desenvolver. Não é um dom, né, que vem de Deus, que eu nasci com aquilo, com aquela habilidade inata de fazer solda elétrica. Não. É uma técnica, é uma habilidade que eu posso desenvolver. E o que essa técnica faz? Ela faz conexões entre elementos de um circuito elétrico-eletrônico, né? O que é um circuito elétrico e eletrônico? O circuito eletrônico é um caminho fechado, né, onde vai passar um sinal por dentro dele, e ao passar por dentro desse circuito, esse sinal ele sofre uma alteração. Essa alteração pode ser na forma ou na intensidade desse sinal. O que é que tem nesse circuito? Elementos, né? Quais são? Ele é composto por vários elementos, né? E quais são esses elementos, né? Outra coisa, antes de falar quais são os elementos, né, é importante a gente frisar que essa conexão ela tem que ser elétrica e mecânica. Quando a gente faz a conexão mecânica, é só você conectar uma coisa na outra. Então poderia ser apenas uma cola, né? Uma cola é uma conexão. Mas para ser uma conexão elétrica, eu preciso já ter uma solda. Por quê? Porque eu preciso permitir que passe corrente elétrica de um componente para outro. Então a solda ela é uma forma, né? Uma forma de que eu faça uma conexão elétrica e mecânica ao mesmo tempo. E quais são esses elementos que eu falei aqui que estão presentes no circuito eletrônico? Então tem basicamente três, né, em linhas gerais. São os componentes eletrônicos, são as placas e são os fios. E a solda ela vai entrar na conexão entre esses elementos. Então eu vou utilizar a solda para conectar um componente numa placa, uma placa no componente, um fio numa placa e um fio no componente, um componente no componente e um fio no fio. Aqui dentro, voltando aqui para nosso pedal, eu até deixei aberto aqui para vocês verem. Aqui dentro a gente tem componentes, aqui um potenciômetro, aqui um CI, né, componentes, resistor, que estão conectados na placa. A gente tem fios conectados na placa e fios conectados em componentes também. Fios conectados em fios e a gente tem componente em componente. Por exemplo, aqui o LED que está aqui dentro, ele tem um LED é um componente, e aqui tem um resistor também que está conectado, né? Aqui você não vê a conexão nem o resistor porque eu coloquei aqui uma isolação que mais na frente eu vou mostrar o que é essa isolação. Mas nesse momento, o que você precisa saber é que existe ali um circuito, né? O que é um circuito elétrico, eletrônico, o que são os componentes e saber que a gente precisa fazer essas conexões
elétricas e mecânicas dos componentes.